uma cena do filme Casanova e a Revolução, que mostra o rei Luís XVI fugindo da Revolução Francesa. Pessoal, a Revolução Francesa estará derrubando o absolutismo e trazendo as ideias do liberalismo. Vamos ver quais são as principais ideias do liberalismo? O liberalismo defende o quê? Primeiro, uma base social. A base social é formada pela burguesia e o povo. Por que o povo apoia a burguesia? Lembrando que a burguesia são os mais ricos, né? O povo apoia a burguesia porque os dois têm o mesmo anseio, a mesma vontade, que é o quê? Derrubar o rei absolutista. A burguesia busca liberdade política e econômica e o povo considera que todos os problemas são causados pelo rei absolutista. Dentre as outras ideias, nós podemos apontar também a igualdade jurídica. O que é isso? Todos serão iguais perante a lei. É por isso que as revoluções liberais defendem a existência de uma Constituição. Teremos também a divisão de poderes. A divisão de poderes significa que, em vez de um só poder do absolutismo, nós teremos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Os três poderes derrubam o absolutismo. O liberalismo também tomou cuidado de quê? De preservar a propriedade e defender o individualismo. Por último, nós temos que falar numa importante ideologia que caminha ao lado do liberalismo, que é o nacionalismo. Você já deve ter reparado que todo ismo é ideologia. E a ideologia é um conjunto de ideias. Afinal de contas, o que defende o nacionalismo? O nacionalismo é só você separar nacional, ismo. Ismo, ideologia. A ideologia do nacional, da formação de uma nação. Numa tradução bem simples, o nacionalismo diz o seguinte: povos com mesmas características têm o direito de habitar o mesmo território. Um povo com a mesma língua, a mesma cultura, uma mesma religião, tem o direito de formar o seu Estado Nacional. É aquilo que nós chamamos hoje em dia, comumente, de país. Formar o seu próprio país. Nós vamos ver que o nacionalismo vai proclamar algumas independências nessa época. E é importante reparar também, quando a gente fala em nacionalismo, para você se ligar nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós ainda temos vários movimentos nacionalistas que querem a mesma coisa. Curdos, bascos, tchetchenos, palestinos, todos eles defendem uma ideia semelhante ao que aconteceu e muito lá no século XIX. Aspirações do liberalismo, excitadas pela Revolução Francesa. Liberdade, onde estás? Quem te demora? Quem faz que o teu influxo em nós não caia? Por que, triste de mim, por que não raia, já na esfera de Lísia, a tua aurora? Da santa redenção é vinda a hora, a esta parte do mundo que desmaia. Ó venha, e trêmulo descaia, despotismo feroz que nos devora. Eia, acode ao mortal que frio e mudo oculta o pátrio amor, torce a vontade e em fingir por temor empenha estudo. Movam nossos grilhões tua piedade, nosso numen tu és, e glória e tudo, mãe do gênio e prazer, ó liberdade. O texto que acabamos de ouvir de Bocage fala exatamente na ideia da liberdade, símbolo do liberalismo. Liberalismo, ismo, ideologia, ideologia liberal. Prefixo liber significa livre. Então a liberdade é o princípio básico do liberalismo. Mas contra quem, ou contra o que, o liberalismo se levantava? Se levantava contra o absolutismo, que caracterizou aquela fase entre 1815 e 1830, aonde o Congresso de Viena e a Santa Aliança buscaram retomar as ideias do absolutismo. Você já deve ter estudado o Congresso de Viena, uma reunião europeia para reorganizar a Europa em bases absolutistas após a queda de Napoleão. E a Santa Aliança foi aquela aliança militar entre países absolutistas visando
impedir as revoltas liberais. Vamos só relembrar quais são as ideias que norteiam o absolutismo, para que a gente possa fazer o confronto, o choque. As ideias do absolutismo são as seguintes. A base social do absolutismo é a aristocracia. O clero e a nobreza, que eram os amigos do rei, que ajudavam a sustentar o governo dele. Outro ponto importante do absolutismo é o mercantilismo. Você já deve ter estudado também aquele conjunto de ideias econômicas que ajudava a sustentar o Estado absolutista e era marcado pelo quê? O que caracterizava o mercantilismo? A intervenção estatal. Dessa forma, não havia liberdade no governo absolutista. Não tinha liberdade política, não tinha liberdade econômica, não tinha liberdade religiosa. Nesse momento, você deve saber também que o absolutismo era caracterizado pela mais completa desigualdade social. É por isso que o clero e a nobreza apoiavam o rei absolutista. Por quê? Era esse rei que garantia um conjunto de privilégios, mordomias, como chamaríamos hoje, ao clero e à nobreza. Mordomias como a isenção de impostos, o pagamento de pensões reais, altos cargos públicos que o clero e a nobreza desempenhavam no governo absolutista. Está na cara que a influência do clero sobre esse governo é grande. Aí você vai lembrar que a ideia do direito divino era o sustentador do governo absolutista. Que dizia o direito divino? Você lembra? O rei era escolhido por Deus, era a sustentação religiosa da ideologia absolutista. L'État c'est moi. O Estado sou eu. Rei Luís XIV. No contexto do regresso conservador, ainda dominado pelo Congresso de Viena e pela Santa Aliança, nós começamos a ter as revoluções liberais. Lembrando que revolução é uma grande transformação. Qual é a transformação que o liberalismo traz? A queda do absolutismo e a entrada, a chegada do liberalismo. Vamos ver como se deu as revoluções liberais de 1820? Na Espanha, em Cádiz, na Península Itálica, na região de Nápoles. Essas duas especificamente, na Espanha e na Península Itálica, sofreram a ação da Santa Aliança. A Santa Aliança agiu para que fosse mantido uma tendência absolutista. Mas existem dois casos em que não houve ação da Santa Aliança. No caso de Portugal, a Revolução Liberal do Porto de 1820. Você vai se lembrar da aula de História do Brasil, que é aquele momento onde os liberais portugueses exigem a volta da família real e pedem a recolonização do Brasil. Por que essa Revolução Liberal ela é meio estranha? Por causa do momento em que se imagina que eles defendam a liberdade, eles pedem pela recolonização, a volta do pacto colonial, que é uma ideia absolutista. Dessa forma, não houve necessidade de intervenção da Santa Aliança. O quarto caso é a da Grécia, que levou à independência grega. Olha o nacionalismo aí. A independência grega, os gregos se separam da dominação que eles sofriam dos turcos. Os muçulmanos dominavam a região, os gregos se separaram. Preste atenção aí que a Santa Aliança começará a ter problemas agora. Por quê? A Rússia, um dos membros da Santa Aliança, apoiou a independência da Grécia. É lógico que se a Rússia apoiou, é que ela tinha algum interesse. Qual era o interesse dela? Uma saída em direção ao Mediterrâneo. Dominar aquela região da Europa Oriental para a Rússia permitiria a ela sair para o Mediterrâneo. Então, ela esqueceu as ideias absolutistas da Santa Aliança e apoiou o movimento liberal para atender aos seus anseios, às suas ideias. Com isso, a Santa Aliança estará ameaçada com esse racha russo. Significa que o regresso conservador já não será mais o mesmo. O absolutismo está seriamente ameaçado. E isso vai se dar nas revoluções liberais de 1830. É a nova onda liberal
Em 1830, as ideias do liberalismo e do nacionalismo estarão voltando com força na Europa. Por que essas ideias retornam justamente nesse momento? A gente tem que imaginar que as ideias absolutistas fazem com que o povo volte a sofrer. A situação econômica da Europa, a gente pode dizer que ela era cíclica.